Houve um momento no meu processo em que eu quase desisti. E não foi falta de força de vontade. Eu já tinha conseguido perceber aquilo que eu queria para a minha vida. Foi sim, porque o meu corpo, esse sim, começou a desistir de mim. Chegou a um ponto, nesta querer mudar de vida e de hábitos, em que tudo se torna demasiado premente, e demasiado urgente, e demasiada pressa, demasiada vontade de fazer acontecer e de provar agora sim, agora vai, eu vou conseguir, eu vou provar que sim, e a cada número que vai descendo na balança, nada mais importa, independentemente de sentirmos que já não temos a mesma energia que tínhamos quando começámos, e ainda que nos digam, atenção, alguma coisa não está bem, não estás a aumentar, não estás a evoluir, o número da balança sempre pesa mais alto, ou neste caso, mais baixo. E a verdade é que o meu único objetivo era ver o número da balança que teimava em ficar sempre nos mesmos valores, e eu cheguei a pesar 79 quilos, a querer baixar, e quando eu consegui finalmente isso, eu não queria mais nada. Então eu queria sempre que o peso baixasse, essa era a minha meta, esse era o meu objetivo. Eu era acompanhada por uma nutricionista e fazia treinos com PT. Supostamente, eu como perfeito. E de facto foi. No entanto, há uma questão aqui muito importante, que é, tem que haver uma comunicação entre PT e nutricionista. Ou melhor, eu, no meu caso, teria que ser aqui o canal de comunicação entre ambos, mas o que é certo é que, por um lado, o PT fazia o seu trabalho, a nutricionista fazia também ela o melhor que conseguia. A realidade é que não era equilibrada a balança e estávamos assim. Treina mais, comida a menos, o que dá problemas de saúde. Foi o que me aconteceu. Em 2018, um ano depois de eu ter começado a fazer o meu processo de mudança, foi também a altura em que eu consegui baixar mais o meu peso e atingir o valor mais baixo que eu consegui na balança. E eu vou deixar uma foto aqui, por aqui assim, aqui, alguns. Mas a verdade é que, apesar de eu ficar muito satisfeita quando olhava ao espelho e perceber, uau, eu conseguia sentir aqui os vaguinhos aqui da minha barriga, não era abdominal que eu sentia, não, era mesmo sentir magreza, era aquilo que eu queria, era aquilo que eu pensava, uau, agora conseguir ir a uma loja e comprar roupa. E não atentava ao facto de que não era só a questão da roupa, nem só a questão do peso, porque a realidade é que quando eu me olhava ao espelho, eu sentia-me flácida, eu sentia a minha pele muito mole, apesar de treinar musculação, e eu não entendia porquê, mas pensei, ok, deve fazer parte do processo, assim como assim eu nunca tive tão pouco peso, eu estou feliz porque eu tenho este peso. E quando deixamos de olhar para a balança e começamos finalmente a entender que, ok, se calhar não é normal estar tão cansada, é que percebemos que o corpo já estava a dar sinais há bastante tempo de que alguma coisa não estava bem. E sim, em 2018 o meu corpo deu-me de facto esses sinais e eu tive de tomar uma decisão muito difícil. Ou deixava de me preocupar com o número na balança e olhava para mim e para o meu corpo com saúde, principalmente o principal fator que tinha que pensar era na minha saúde, ou então focava-me apenas no número que a balança me ditava, mas quando olhava ao espelho eu não gostava do que via e não era aquilo que eu tinha idealizado. E foi um peso e foi uma decisão muito difícil de tomar, foi o peso daquilo que se quer, que se sonhou uma vida inteira versus ter que engordar para atingir novamente a minha saúde. Foi um fator, foi aqui um peso na balança muito difícil de tomar. E depois também temos sempre à nossa volta aquelas vozes que nos dizem, deixa lá, esse problema de saúde também não é assim tão grave, mas não te preocupes, isso logo passa, olha, agora vais engordar, então custou tanto emagrecer e agora vais engordar novamente. As vozes que vêm de todo lado, as vozes que nos buzinam o ouvido e não quer dizer que seja por mal, não quer dizer que seja por algum tipo de desejo de mal em relação a nós, mas é a vontade que as pessoas têm em opinar e a vontade que as pessoas têm de nos dizer o que é que temos que fazer e como fica difícil ouvir aquilo que vai no nosso coração, mas tenho conseguido fazê-lo. Claro que é um processo e não é algo que se faça de um dia para o outro. Vamos ter sempre vozes, e se, mas isso vai acontecer sempre.
Portanto, eu nesses momentos aquilo que eu gosto de fazer é silenciar a mente, os estímulos e focar-me apenas naquilo que a minha voz lá mais no fundo me diz. Porque nós temos as respostas dentro de nós. Só temos tanto barulho à nossa volta e tanta informação à nossa volta que fica difícil ouvir o que quer que seja. Mas a resposta está lá. Só temos de ter a capacidade de ouvir. E felizmente eu tive essa capacidade. Não foi fácil. Não foi nada fácil. Porque depois de eu ter iniciado o meu processo eu era muito regrada, eu comia só o que estava no plano, eu cingia-me àquilo, eu era super feliz a fazer o meu meal prep, a fazer as minhas refeições para o dia a seguir, os meus snacks, eu adorava mostrar a toda a gente, olha aqui, olha aquilo que eu fiz, olha este bolinho sem açúcar que ficou maravilhoso, olha esta sobremesa. Eu adorava, eu para mim sempre tive um gosto imenso em cozinhar, principalmente até para os outros. Eu tinha e tenho um prazer enorme em servir o outro, em cozinhar com amor e servir esse amor em forma de comida. E foi graças a esse meu processo depois também que eu deixei o meu trabalho para me dedicar então ao meu projeto de alimentação saudável, mas depois se quiseres eu posso falar mais sobre isso aqui, comenta aqui se queres saber mais sobre esse meu projeto e como é que ele nasceu, que eu vou ter todo o gosto em trazer. Mas não é esse o foco do tema do vídeo. Mas realmente eu era muito focada e eu consegui fazer este processo de reeducação alimentar, deixando para trás tudo o que eram fritos, tudo o que eram alimentos processados. E quando eu digo que eu gostava de cozinhar, eu era aquela típica cozinheira que usava leite condensado para as sobremesas, açúcar com fartura, eu adorava donuts, ou seja, eu adorava fazer bolos e tartes e tortas, tudo, mas nada fit, tudo fat. Mas nessa altura não era essa a visão que eu tinha sobre a alimentação, então eu cozinhava de forma normal, não é? Os pratos tradicionais portugueses, e tão boa que era a nossa cozinha, o meu prato favorito ainda hoje é bacalhau à Brás. Mas pronto, vamos fazendo adaptações e vamos conseguindo incluir, mas a verdade é que depois nós vamos alterando também tanto o paladar que eu hoje em dia, quando quando vou a um restaurante em que vejo que o prato que tem bacalhau à Brás no prato, eu sou muitas vezes tentada a pedir esse prato, mas a verdade é que muitas das vezes me desiludo porque, não sei explicar, mas já perdeu aquele brilho que tinha, não sei explicar o motivo, mas de facto sinto que já não tenho o mesmo prazer ao comer aquele prato. Agora, claro, continua a haver sempre a memória afetiva e a comida está sempre muito associada a isso, de quando vamos à casa da nossa mãe, do nosso pai, da nossa família, em que temos um prato que nos chama ali para a infância, que nos traz ali uma memória e isso é muito bom, nós conseguimos manter essa memória atrelada aos pratos que nos remetem à nossa infância ou algum facto que nos marcou na nossa vida. Mas realmente eu era mesmo muito focada e muito dedicada, quer nos treinos, quer na alimentação. Então quando te dizem, ok, estás com um problema de saúde que só vais corrigir se aumentares a tua massa gorda. E eu não tinha assim uma porcentagem de massa gorda tão baixa, o meu mínimo foram 17% de massa magra, de massa gorda aliás, mas a massa gorda não evoluiu conforme deveria, porque se isso tivesse acontecido ali o balanço entre as duas coisas teria corrido bem. A verdade é que o meu corpo estava tão fraco que eu não conseguia aumentar o músculo apesar de treinar. Porquê? Porque eu não estava a dar o alimento certo ao meu corpo. E quando me dizem, ok, vamos resolver, mas vais precisar de comer muito. E eu pensei, como assim comer muito? Eu não quero, eu vou engordar, eu não quero engordar. Foi difícil, foi um processo mesmo muito difícil, mas nessa altura eu tive que pensar mais na minha saúde e menos na questão estética, porque na prática eu não sabia bem o que é que este comer mais me iria trazer. E ainda bem que confiei, ainda bem que depois, acompanhada por uma outra nutricionista, eu consegui reverter a minha situação, tive que aumentar a minha percentagem de massa gorda que antes estava nos 17%, tive que aumentar até chegar aos 25%. Sim, tive que ter ali bem mais uma camadinha de gordura aparente, mas foi essencial. A partir desse momento eu consegui novamente recuperar a minha saúde e os problemas que tive foram amenizando. E o meu corpo foi mudando. Não vou dizer, ok, então apaixonaste pelo teu corpo naquela altura. Não, depois tive que fazer aqui o processo que era adequar a alimentação aos treinos que eu fazia e com base nisso tudo ir gerindo e ir conseguindo aqui melhorando, que é aquilo que eu tenho vindo a fazer ao longo destes 8 anos, ao longo destes 7 anos que eu iniciei o meu processo. Temos altos, temos baixos, há alturas que eu tenho mais 1 ou 2 quilos, há alturas que eu tenho menos, há alturas em que eu me cobro muito, há alturas em que eu me cobro menos, há alturas em que eu olho ao espelho e que gosto muito do que vejo e há alturas em que eu me olho ao espelho e que penso, ainda não é isto.
mas acho que é mesmo assim, acho que faz parte do processo nós aceitarmos que vamos ter momentos ao longo da nossa vida, isto não é uma linha reta, ainda bem que não é, vamos ter altos, vamos ter baixos, como em tudo na nossa vida também, a nossa versão, ou a nossa melhor versão, aquilo que nós queremos para nós vai alterando com o tempo, vamos ajustando as nossas metas, os nossos objetivos, e o que eu acho que é importante é nós aceitarmos cada uma dessas fases, ok? Eu não vou dizer que quando olho ao espelho e digo, não era bem isto que eu queria, eu não vou frustrar e dizer, acabou, vou chutar o balde e a partir de agora já não quero saber, vou comer tudo o que me apetecer. Não é nada disso. Vamos, focar, pensar, não é o drama, não é o fim do mundo, sim, não está perfeito, não, mas também o que é perfeição e é aceitar. E realmente é muito por aí, é aceitar que o peso ou o objetivo que nós temos interiorizado na nossa mente por vezes pode não ser o melhor para nós e o peso da balança não é de todo o fator mais importante para nós. E eu percebi isso e desde essa altura eu desliguei muito da balança e sinto que sempre que, ou por algum motivo, ou porque tenho que ir fazer uma avaliação com o nutricionista, ou qualquer motivo que seja, quando eu me vou pesar, ai meu Deus do céu, se não é aquilo que eu tinha idealizado na minha mente, eu fico frustrada. Por muito forte que eu tente parecer, e que não me importo, é só um número e não reflete nada, não reflete a porcentagem de massa muscular, posso ter mais retenção de líquidos, isso não interessa nada. Eu posso dizer isso, mas cá dentro não é isso que eu sinto uma frustração gigantesca. Portanto, se também tu sentes que cada vez que te pesas ficas muito frustrada, muito desanimada, porque até treinaste e até te alimentaste bem e depois aquilo não corresponde, digo-te, por favor, não te peses. Encosta a balança num cantinho, eu não estou a dizer para nunca mais te pesares, não é nada disso, mas não te sigas da balança apenas como única forma de te guiares no teu processo. Não, há outros fatores. Há a tua postura que fica mais correta, há a tua roupa que te vai mostrar de que forma é que ela está mais ou não folgada, há o espelho, ou seja, olhares ao espelho e perceberes, ok, eu tenho aqui mais gordura, tenho menos, não, se calhar tenho menos, ok, o peso da balança, esquecer o peso da balança. O peso da balança não reflete vários fatores, como o facto de poderes ganhar mais músculo, que se vai refletir em mais peso na balança, mas isso não quer dizer que tu pareças mais gorda, antes pelo contrário. Vai haver uma maior definição muscular. Portanto, não vamos focar o número da balança como o nosso único objetivo, ou o nosso único... Foi aquilo que eu fiz durante muito tempo. Eu só queria ver a balança a descer e então pesava-me todos os dias, se fosse preciso. E isso é um tiro no pé. Não faças isso. Não te fies na balança, porque ela não é nossa amiga. Não digo para não te pesares 3 em 3 semanas, aquilo que for confortável para ti, mas não o faças numa segunda-feira em que no domingo foste almoçar à casa da mãe e vais sentir aquele peso, eu nunca mais posso ir comer à casa da minha mãe. Não faças isso, ok? Aprecia os momentos com a tua família, aprecia a tua refeição livre, e não é o dia livre, é refeição, é uma refeição. Facilmente, se nós optarmos por essa ótica de hoje é o meu dia livre, esquece, podemos deitar por terra todo o esforço de uma semana inteira a andar a comer bem. Então, eu sugiro sempre uma refeição. Uma refeição em que nos permitimos comer pizza, sushi, que é aquilo que eu mais gosto, não é? Estou a falar por mim. Ou lá está, aproveitar aquela sobremesa que gostas muito, mas não ir muito além disso. Uma refeição livre, uma sobremesa, mas não passar muito disso. Porque podemos facilmente comprometer os resultados e o trabalho todo que tivemos numa semana podem ir ao ar só nesse dia livre. Mas depois diz-me se faz sentido isto, eu posso trazer também aqui mais vídeos a falar sobre quais são as minhas estratégias e o que é que eu costumo fazer no meu dia-a-dia e que costuma resultar. Mas pronto, voltando ao que estava a dizer, que eu falo muito e divago também, não esquecer que não nos vamos pesar quando o quisermos fazer, não o vamos fazer numa segunda-feira, em que normalmente nós até abusamos um bocadinho no fim de semana, porque naturalmente vamos ter mais água, vamos estar a fazer retenção de líquidos, é perfeitamente normal, portanto, não o vamos fazer também nos dias que antecedem aqueles dias para nós mulheres, não é? Porque o nosso corpo também dá sinais e também vai alterar e influenciar a balança. Por isso vamos escolher aquelas alturas, meio da semana, em que nós sabemos que andamos a fazer tudo mais ou menos direitinho, que é para realmente termos uma noção real do nosso peso real. Portanto, e também é importante, porque se de facto houver aqui um aumento muito grande, então poderemos ter que ajustar a dieta e provavelmente até pode haver ali a necessidade de reduzir algumas calorias, não estou a dizer reduzir hidratos de carbono, estou a dizer calorias no geral, para tentar então ali fazer ali o tal déficit calórico, que na prática é ele que nos vai trazer os resultados a nível de perda de peso. Portanto, não há cá fórmulas mágicas, é o básico que funciona, tem que haver um déficit calórico para podermos perder peso. É isto. Também teve que haver, neste caso não foi um déficit, foi um aumento calórico para eu recuperar a minha saúde. Portanto, lá está, temos sempre que ir ajustando consoante aquilo que são os nossos objetivos e as nossas decisões. E pronto, no próximo vídeo eu vou continuar a trazer um pouquinho da minha história, do meu processo e também de como é que eu consegui atingir o equilíbrio entre querer atingir os meus objetivos,
mas nunca deixando de parte a minha saúde. Porque esta questão que eu tive relacionada com a minha saúde deixou memória no meu corpo, ou seja, de cada vez que eu tento me restringir um pouquinho mais e faço um déficit calórico um bocadinho mais exagerado, o meu corpo diz-me: oi, olha que eu lembro-me do que tu me fizeste, está bem? Não vamos abusar. Nosso corpo tem assim uma memória incrível. E eu vou-te dizer como é que eu consegui trazer aqui o equilíbrio. Portanto, se este vídeo fez sentido, subscreve o canal, deixa o teu comentário, diz-me que outro tipo de vídeos gostarias de ver por aqui. Posso trazer vídeos com o meu dia-a-dia, posso trazer vídeos, não sei, com os produtos que eu costumo comprar e ter aqui em casa, de algumas receitas que eu costumo fazer e também me ajudaram no meu processo inicial. Diz-me nos comentários o que é que eu te posso trazer e que tu achas que te vai ajudar. Portanto, até lá! Tchau!